Muito bom. Eu gostaria de convidá-los a ponderar essa citação do presidente Nelson nesse início de aula. Se você está chegando agora, bem-vindo à aula do Instituto. Nossa aula de hoje é sobre doutrina e convênios e o processo de aprender a ouvir o Senhor, de modo a que nossa vida mude. O que lhe chamaram a atenção nesses parágrafos do presidente Nelson? Eu diria que é interessante porque quando a gente estuda nessas palavras do presidente Nelson, já estamos tendo a nossa quarta habilidade, né, que ele fala aí, né, de obedecermos as palavras dos profetas, videntes e reveladores. Então, tipo, o presidente Nelson, ele já, né, demonstra isso, já comenta isso, né, e já estamos refinando, né, essa habilidade. Obrigado, Marcelo. Boa observação. O que mais encontrou algo que lhe chamou a atenção? Primeiro passo que o presidente Nelson nos convida a fazer, então, é qual? Liga o microfone. Abrir as Ouvir, Ouvir com que intenção? de obedecer. Pronto. Tá aí a primeira chave da sua nova experiência na reunião sacramental de domingo. Aí, nem precisa fazer pix para mim. Agora, você vai sentar na sua reunião sacramental e a primeira coisa que você vai falar em sua oração no começo da reunião é o quê? Qual seria a sua frase? A sua frase para início de reunião sacramental? Do seu jeito. Liga o microfone, Moenita. Senhor, preparação para receber o que o Senhor tem para mim hoje. Eu sempre penso isso. É uma excelente frase. Quem lembra qual era a dúvida que Joseph tinha quando procurou o Senhor? Ele queria saber qual igreja ele deveria se filiar. Como era a dúvida? Ele queria saber qual igreja ele deveria se filiar. E como ele Perfeito. iria reconhecer a verdade. Vocês sabem que muitas vezes e muitos de nós confundimos qual foi a pergunta e a dúvida dele? Se você perguntar para cada 10 membros, eles vão dizer: ele queria saber qual a igreja era. Não era isso, não. Isso, correto. Não era, não. Podem ir lá na história da igreja, vocês vão descobrir que o que Joseph queria era saber qual igreja ele deveria se unir. Não era uma expectativa de resposta sobre o que ele queria saber. Era uma expectativa de resposta do que ele deveria fazer. Olha a mudança em ouvir o Senhor. Ele não estava dizendo, Senhor, poderia me dizer qual igreja é verdadeira? Senhor, poderia me dizer o que o Senhor tem para compartilhar? Não, era, Senhor, o que eu tenho que mudar? Senhor, poderia me falar por onde eu posso começar a mudança
sobre a briga que eu tenho com minha família? Senhor, nessa reunião sacramental, o Senhor poderia me dar uma luz sobre o que fazer para eu poder me programar melhor para encontrar um novo emprego? Senhor, poderia me inspirar o que fazer para lidar com minha questão emocional? É sobre fazer. Joseph não estava buscando conhecimento. Ele estava buscando ajuda para tomar uma muda tudo. Não era sobre ouvir, era sobre sentir. Faz sentido? Quando eu e você entrarmos em uma aula do instituto, da escola dominical, em uma reunião sacramental, em uma entrevista, disposta a ouvir o que Deus tem a dizer, com a intenção de obedecer, amigos e amigas, isso muda tudo. Deus se faz ser ouvido. Às vezes vamos ouvir Deus falando em circunstâncias que você diz, e era Deus, né, falando isso? Aí Deus praticamente vai dizer, era eu, né, mas você não ouvia, você queria ficar ouvindo história, ficou a vida toda utilizando o ouvido, não, tá, não se acostumou a ouvir o coração, e aí você não entendia que era eu. Então, essa é a nossa experiência, como meu irmão o Enita falou, a gente está aprendendo a entender que Deus ele se manifesta de maneira mais clara quando nós estamos dispostos a obedecer. Faz sentido? Por que você falaria com alguém que não está disposto a te ouvir? Não é verdade? A pessoa está ali só parada olhando para você. Mas você, rapaz, eu vou falar meus sentimentos para essa pessoa? Minhas particularidades? Tá nem dando valor. Mas imagine alguém que está com papel e caneta na mão. E daí vocês agora vão entender, porque desde o primeiro dia de aula, o irmão Tiago é chato pedindo para você ter papel e caneta na mão. Imagine você com papel e caneta na mão, em uma aula do instituto, da escola dominical, com uma oração no coração dizendo: Senhor, eu vim com essa questão de minha vida. Poderia me dar um pouco mais de luz e conhecimento de como lidar com esse problema? Eu estou com papel e caneta, Senhor, porque eu sou falho. Eu vou esquecer quando o Senhor falar. E a minha vida precisa parar de ser uma repetição de problemas. Então, Senhor, como eu sou vulnerável, eu vou anotar quando o seu Espírito falar. Olha a mensagem que você está passando para o Senhor. Você acha mesmo que Deus não vê quem se esforça? Pense sobre isso, tá bom? Do fundo do meu coração, se tem uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, é mandar uma mensagem para os céus quando eu quero alguma coisa. Faz sentido isto? Até aqui? Então vamos avançar? Qual a consequência de começarmos a ouvir com o coração, com a disposição? Quem poderia ler para a gente? Posso ler? Pode, por favor, amor. Começa da onde? De cima. Ah. O que acontecerá se vocês ouvirem, escutarem e obedecerem mais intencionalmente ao que o Salvador disse e ao que ele está dizendo agora por intermédio de seus profetas? Prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas. Prometo milagres em seu relacionamento familiar e em seu trabalho diário. Prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. O que lhe chamaram a atenção nessa promessa do presidente Nelson? É muito interessante quando ele fala, ele promete, né? Começa prometendo que vai nos dar poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas e milagres em nossas vidas. Então, assim, eu tenho tido experiências bem sagradas com relação a esses milagres, né? E simplesmente por obedecer. Em algumas aulas anteriores do Instituto, não estou cortando, dando sardinha para o professor, não. Eu estou contando realmente, compartilhando o meu testemunho. E eu tenho aprendido, né, sobre o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o Senhor.
E uma dessas anotações que eu fiz há algum tempo era sobre o jejum. Eu tenho uma dificuldade terrível de fazer jejum. E aí, semana passada, a aula já começou falando sobre coisas que eu precisava fazer e eu tive um problema familiar e na segunda-feira e eu decidi fazer um jejum já na terça. E aí eu comecei antes da aula, um pouco antes da aula, eu falei, Senhor, eu vou fazer o meu jejum porque eu preciso ouvir a sua orientação. Eu preciso que o Senhor interceda, né? E aí eu comecei a fazer o jejum e logo depois teve a aula. E o Senhor falou comigo, né? Ele respondeu todas as minhas dúvidas e ele acalmou meu coração. E na quarta-feira de manhã eu teria uma reunião familiar com os da minha família que não são membros da igreja. E eu tinha muito medo porque a situação podia culminar de uma forma que a família podia ficar partida mesmo, né? E por isso que eu precisava do Senhor, porque era algo que eu não queria que acontecesse. E eu queria que o Senhor intercedesse para que eu não precisasse ver nada, porque talvez qualquer coisa que eu fosse falar iria trazer consequências à família, né? E eu tinha receio disso. E na quarta-feira de manhã eu já estava aliviada, porque o Senhor havia respondido as minhas orações. Ele havia acalmado meu coração com algo que foi falado na aula do Instituto, né? E na quarta-feira de manhã um milagre aconteceu, né? Porque eu não precisei abrir a boca. Quando eu cheguei para a reunião, o pessoal falou: Olha, já foi tudo resolvido e você está com a razão. Então não precisa se preocupar. Então, assim, eu sei realmente que quando nós estamos dispostos, o Senhor, Ele nos ensina. Ele nos ensina a cada minuto de nossas vidas, né? Se nós estamos realmente dispostos a obedecer, Ele faz a diferença e prover os milagres em minha vida. Não, não vou jamais esquecer. Esse é apenas um dos que Ele tem feito, né? Mas eu sei que a minha posição em realmente fazer a maneira do Senhor, em buscar o Senhor, é que foi realmente digamos assim, o divisor de águas, né, para que o milagre acontecesse. Então, eu gostei muito da citação quando ele promete que vai nos ajudar em nossas tentações, em nossas dificuldades e vai operar milagres, porque isso realmente acontece. Obrigado pelo seu testemunho, irmã Anita. É visível que você tem se esforçado para poder se conectar ao Senhor e mandar uma mensagem para Ele de que você tem suas questões e que você é uma filha de Deus e que você gostaria muito de receber suas próprias revelações sobre suas questões. Porque é isso que um pai quer fazer, não é? Eu acredito que alguns de vocês aqui sejam pais ou têm irmãos pequenos mais novos e sabem como é doloroso a gente ver quem amamos se debatendo com problemas que não consegue resolver. Não por falta de vontade, né? Não porque escolheram permanecer no problema, mas porque realmente não conseguem. Então imagina se nós mortais, como o Senhor falou, né, sabemos dar de bom grado a quem amamos, imagine o Pai celestial. Porém, o Senhor ele tem uma lei em que todas as bênçãos se baseiam na lei. Então não dá para a gente pedir a Deus algo que não estamos dispostos a cumprir a nossa parte. Faz sentido? Eu sempre brinco com os jovens do instituto. Eu falo, olha, vou dar um exemplo, tá bom, gente? É com pimenta, tá? Às vezes, no curso do Instituto de Namoro Inteligente, o Casamento Eterno, chegava na parte, no capítulo da aula que era sobre a escolha do companheiro eterno. Eu adorava essa parte. Por quê? Porque aí eu falava assim: escreve no papel 3 características que vocês gostariam que seu futuro companheiro ou companheira tivesse. Aí as pessoas colocavam lá, né? Aí eu perguntava, né? Aí, na opinião de vocês que estão aqui na sala, qual é uma característica que você acredita que todo membro da igreja espera que seu futuro companheiro ou companheiro tenha? Uma característica assim básica, primordial. O que é que vocês acham? Eu acho que é maravilhoso acima de todas as coisas, né? Oi, Maria?
Eu falei que eu acho não, tenho certeza que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se ele ama a Deus, ele tá disposto a fazer tudo, né? Todos concordam? Para quem não é casado aí, né? Ou para quem já é casado, que essa é a principal característica de um cônjuge, deveria. Mas você já tiver, ó, vocês vão entender agora o que eu estou falando sobre aprender a pedir ao Senhor aquilo que Ele vai dar. Você concorda que colocar Deus em primeiro lugar em um casamento inclui você como cônjuge ser o segundo colocado no processo? Concordam com isso? Eu Deixa concordo. concordam? Agora, vocês conseguem imaginar como é a experiência de ser segundo lugar na vida de quem você ama? Eu vou te dar um exemplo porque isso parece muito bonitinho, mas na prática, a resposta costuma ser diferente na vida das pessoas. Às vezes, eu conheço irmãs e irmãos que casaram com uma pessoa fiel. E essa pessoa decidiu colocar Deus em primeiro lugar, assim como o cônjuge esperava que fosse. Então, esse irmão ou irmã é chamado como bispo, presidente de estaca, ou algum outro chamado com presença ao socorro, que acaba exigindo da pessoa um sacrifício muito grande de sua vida, do seu tempo e dos seus recursos. Quando esses sacrifícios são colocados no altar, eu escuto às vezes jovens casais conversando assim: mas essa pessoa nem tem tempo para a família? Poxa, cadê você em casa? Poxa, por que a gente não vai para tal lugar? Um dia uma moça chegou para mim e falou assim: acho que eu casei com o homem errado. Eu disse: por quê? Eu disse: poxa, eu falei assim para ele: quinta-feira é feriado, vamos ao templo? E ele falou assim: poxa, amor, eu tô cansado, foi a semana toda acordando 5 horas da manhã. Essa quinta eu quero dormir mais tarde, quero ir para praia. E aí ela falou: mas não é certo, né, Tiago? Eu disse: irmã, acho que não tem nada de errado com o que seu marido está pedindo. Aí ela: como assim? Eu disse: veja, ele está cansado e ele quer ir para a praia. E isso é a característica que atende o nível espiritual dele. Ele não está errado. E aí ela falou assim: mas ele não deveria ir para o templo? Eu disse: irmã, as pessoas devem fazer aquilo cuja capacidade espiritual delas existe. Alguém que não tem essa característica de colocar Deus em primeiro lugar não é uma má pessoa. Apenas não evoluiu para isso ainda. E você dizer que ele está errado ou que ele não é fiel é você se colocar acima dele. É isso que está errado. Se alguma decisão foi tomada errada, foi lá atrás, quando você identificou qual era o nível espiritual dele e ainda assim você quis se relacionar com essa pessoa. Agora não é hora de reclamar, irmão, porque você não é melhor que ele. Agora é hora de ter paciência e ajudar ele a chegar no nível que você tem. Isso sim é ser discípulo. E aí ela começou a entender, assim como a irmã da outra, que reclamava que o marido estava servindo demais, que não tinha tempo. Faz sentido, irmãos e irmãs, o que eu estou tentando dizer? Aprendermos a pedir a Deus é pedir para que Ele nos ajude a mudar e não só receber as coisas. Pedir um cônjuge que coloque Deus em primeiro lugar, confia em mim. É melhor você se preparar para ter o mesmo nível. Porque ser o segundo na vida de alguém é entender que, por exemplo, a sua esposa ela vai estar servindo a Deus no horário que você queria que ela estivesse em casa. É ter um marido que você queria sair com ele na sexta-noite, quando ele vai estar lá ajudando uma família que está perto de se divorciar. É fácil estar casado com alguém assim? Entenderam? Mas é muito fácil botar no papel e dizer que quer um cônjuge que coloque Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo, por favor, que não há tempo para todas as coisas, porque não é verdade? Não é sobre a bitolagem, a pessoa ficar lá bitolada e não ter tempo para a família. Mas por que eu estou falando? Quando a gente coloca num papel e diz: Senhor, me ajuda a receber inspiração para mudar esse problema em minha família, é entender que o que Deus vai dizer precisa ser feito. Não dá para Deus revelar e a gente ficar: que interessante. E Deus está lá de cima: eu não te revelei isso para você achar interessante. Eu revelei isso para ser desconfortável, para te preocupar, porque você ainda não é a pessoa que tem que fazer o que tem que ser feito. Então, é realmente para incomodar, entende?
Quando Deus te pede para fazer algo, normalmente não tem nada a ver com o que você quer fazer. Porque o que você quer fazer não são os caminhos. Os meus caminhos não são, e os meus planos não são. Não é isso que ele fala em Isaías? Porque eu estou criando esse contexto inteiro, porque o que nós vamos estudar agora, às vezes, vai de encontro ao que você quer fazer. E eu não estou falando, por favor, que Deus, ele toda hora vai discordar da gente. Mas o que eu estou dizendo é que vocês que são mais velhos costumam ter uma visão maior do que uma criança, não é verdade? Quantas vezes vocês tentaram convencer uma criança de fazer algo para o bem delas e elas birrentamente dizendo que não? A Ananda já deu risada porque ela tem filha, ela sabe o que eu estou falando, não é isso? Sei Mas, meu muito. filho, isso é o melhor para você. Não, mas eu quero isso. Entende? O que Pior tem que que o ser simples feito, banho acaba com isso. né? Percebe? O que eu quero e o que tem que ser feito? Coisas quase sempre o quê? Entende? E, por favor, não estou aqui tentando trazer um Deus malvado, sabe? Que só quer que a gente faça as coisas que a gente não quer. Não é isso, não. É que quando você invoca a Deus, é algo sagrado. Como a irmã Anita compartilhou. A gente precisa aceitar. E quando Deus falar, Ele está falando para tomarmos atitudes. Tudo bem? Vamos mergulhar então agora? Vamos para a doutrina em Convênios 43? Vou abrir. Em Doutrina e Convênios 42, é o Senhor dando a lei para a igreja. Nós não vamos ter tempo de estudar a lei da igreja, porque ela é bem grande. Mas ela é bem legal. Estudem, por favor, capítulo 42, tem muita coisa interessante. Mas no 43, o Senhor volta a conversar com os líderes da igreja a respeito da importância do que fazer depois que recebe a lei. Que não é isso que estamos conversando aqui? Aquilo que Deus fala para você em revelação pessoal é conselho ou é lei? Entende? Se é para você, ó, deixa eu falar uma coisa entre nós aqui, tá? É privado, tá? Só você e eu. Finja que só tem você aqui na sala, tá? Deus não dá conselhos. Ele só dá mandamentos. Então, quando Deus, na reunião sacramental, disser assim, vá visitar fulano, não é um conselho. E nem é uma sugestão. Porque ele não falou para a pessoa do lado. Beleza? Quando Deus disser peça perdão para fulano, não é um conselho. Fechamos aqui no privado e você? Ok? Tira essa coisa de Satanás de que Deus me deu um conselho. Isso é coisa de Lúcifer. Deus não dá conselho. Para quem ele ama, ele dá mandamentos. Por quê? Porque todas as bênçãos se baseiam em. E quando Deus te dá um mandamento, é porque ele quer fazer o quê com você? Sempre é isso. Ele quer te abençoar. Mas se você ficar achando que é conselho, sabe? Que foi só para te consolar, como nós falamos, né? Algumas coisas nunca mudam, né? E depois não podemos dizer em nosso coração que essa não é obra do Senhor, como fala em Doutrina e Convênios 58, né? Mas vamos lá, Doutrina e Convênios 43. Está em 42, né? 43. Vamos abrir lá, vamos ver uma coisa interessante sobre questões. Antes de entrar no Doutrina e Convênios 43, eu queria ouvir algo de vocês. O que vocês acreditam que as pessoas mais buscam quando vão assistir vídeos do Instagram ou do YouTube? Por que existe um interesse tão grande das pessoas, na opinião de vocês, de usar Reels do Instagram? O que você acha que as pessoas procuram ali? A se entreter? Se entreter. O que mais? Eu acho que coisas que elas se identifiquem. Eu acho que muito isso. Sim. O que mais? Concordam? Talvez um passatempo. Eu acho interessante essa questão de. Licença. Eu acho Sim. interessante essa questão de rede social, porque eu coloquei uma meta comigo comecei essa semana, né, na verdade,
de ficar sem rede social, né? Sem Instagram, sem TikTok, essas coisas. E eu percebo o quanto é algo fútil, sabe? Tipo, a gente não tá lá buscando é, conhecimento nem algo muito importante. A gente só busca besteira, né? E talvez buscar algo que a gente não consiga encontrar, né? Tanto que a gente vive no Instagram, então a gente tá sempre procurando alguma coisa, mas nunca acha, porque a gente sabe que não tá ali. E é uma experiência muito, muito interessante essa aqui. Interessante. Obrigado. Muito bom. Tem algo muito interessante sobre rede social. Vocês já assistiram um filme, um documentário chamado Redes no Netflix? Eu acho que. Eu não lembro como é o nome em português. Deixa eu ver aqui. Documentário sobre redes sociais no Netflix. O Dilema das Redes. Alguém aqui já assistiu esse documentário? Está no Netflix. Ó, designação para casa. Assistam esse documentário. O Dilema das Redes. O que acontece? Alguns CEOs, executivos da Google, Yahoo, Snapchat, muitos desses CEOs que saíram dessas organizações, eles pediram demissão ou acabaram sendo demitidos, porque começaram a discordar da maneira como os líderes globais estavam determinando o uso de rede social. Um deles, inclusive, disse: não criamos para isso. E aí eles não concordaram e criaram um grupo de líderes, né, fora dessas empresas, que iriam lutar para proteger a humanidade. E o primeiro passo deles foi criar um documentário. Mas por que eu estou trazendo isso? Deixe-me falar algo interessante sobre isso. A maioria das pessoas que você perguntar do porquê elas usam o Instagram, elas vão dizer para passar tempo. Concordam? Não é isso? Mas tem uma coisa que todo ser humano, de geração em geração, tem e está sempre buscando: respostas para as dúvidas do coração. Concordam? Todo ser humano, em qualquer geração, desde a época de Cristo, não tem questões pessoais que gostariam que fossem respondidas? Tenho um problema de relacionamento com meus filhos. É uma questão emocional. Você não vai falar para todo mundo, mas está lá. Ah, eu sou solteiro e até hoje não casei. Por que isso? É uma questão pessoal. Ah, eu fui demitido de 3 empregos. Por que isso? Entende? Cada um tem suas questões. Ah, eu não consigo lidar com um vício tal. Cada um tem suas questões. Sempre existiu isso. Então, todo ser humano, desde o início da civilização, está sempre buscando o quê? Respostas? Conhecimento? Exatamente. Perfeito. Concordam? Só que são respostas para os seus o quê? Eu esqueci a palavra. Sei que ela é emocional. Para as suas questões pessoais, não é isso? E emocionais? Concordam? Então, quem mais sabe que você e eu temos questões pessoais e emocionais a serem resolvidas? O Senhor. Além do Senhor, quem mais sabe disso? Você pode não contar para ninguém, mas tem 2 pessoas nessa terra que sabem. Terra Isso. mesmo? Oi? Na Terra mesmo? Isso. O Ou Pai Google, Celestial né? e o Tinhoso, o Gabiru. E como é que o Aí, Gabiru sabe disso? Porque ele estudou durante muitos e muitos milênios e de muitos mundos. Quem já passou pelo templo lembra dessa frase que ele utiliza? Eu só fiz o que foi feito em outros. Ele é muito experiente. Então ele identifica as necessidades que acusam os desafios. Se você vê alguém entrando em um bar, o que é que ela está buscando? Entendeu? As nossas carências não denunciam nossas dificuldades? Lúcifer faz a leitura rapidinho. Ele não sabe das coisas que você não fala, mas ele analisa nossos comportamentos. Então ele conhece nossas fraquezas. Não é difícil. Vocês concordam? Vocês convivem com algumas pessoas? Você não precisa nem perguntar. Você já sabe qual é a fraqueza da pessoa, né?
Você vê pelas atitudes dela. Então, o que acontece? O algoritmo do Instagram e de outras redes sociais, ele trabalha assim, ó. Aquilo que você assiste por determinado tempo tem a ver com suas... Pegou? E o algoritmo, no contexto neurocientífico, descobriu o seguinte: nós sempre nos viciamos em coisas que buscam tampar nossas... Pronto, agora você já sabe uma raiz da neurociência. Na neurociência, parte do trabalho que fazemos em laboratório é trabalhar como as pessoas podem atender suas necessidades através de mecanismos não viciantes. Satanás faz o inverso. Ele pega alguém que está deprimido porque está carente por causa disso e entrega para essa pessoa alguma coisa que ela vicia para esconder aquela carência. Entendem? Esse é o trabalho de Lúcifer. Olha, não estou dizendo que rede social é de Satanás, por favor. O que eu estou tentando dizer é que a rede social utiliza um mecanismo parecido. Ela avalia os vídeos e os assuntos que mais têm a ver com suas necessidades e te entrega continuamente eles. Por quê? Como ele sabe que suas necessidades não vão ser atendidas por ali, basta eu manter você através de suas necessidades. Considere uma pessoa que está querendo se divorciar. Você já imaginou que tipo de vídeo aparece no feed dessa pessoa? É mais ou menos assim. Esse relacionamento é tóxico. Abandone ela, abandone ele. É seu tempo. Agora é você, é sua vez. Pode ver vários vídeos falando sobre isso. Pega uma pessoa que se sente emocionalmente depressiva. A maioria dos vídeos é sobre como lidar com depressão. Mas qual é o problema? Algum desses vídeos vai curar a depressão? Algum desses vídeos verdadeiramente vai tratar o casamento daquela pessoa? Bem-vindos ao método de cerca de Satanás. Tudo por causa de uma necessidade. Vamos ver em Doutrina e Convênios 43, o que é que o Salvador ensinou como lidar com isso? Quem pode abrir os versículos 1? Só uma coisinha antes da gente Sim, seguir, por favor. isso que você falou, eu sempre achava assim que eu era uma pessoa muito que postergava as coisas, né? Aí eu falava, daqui a pouco eu faço, aí tomo Instagram, crochê, 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 aí eu ficava nessa. Aí no domingo, agora na igreja, né? A irmã falou pra gente abandonar uma coisa que a gente gosta ali, que isso ia mudar a gente. E o que tocou em mim na hora foi desinstala o Instagram, desinstala o Instagram. Aí eu fiquei, nossa, será? Mas aquilo me incomodou, ficou ali comigo. Aí ontem eu ainda usei o Instagram, só que à noite eu falei, não, amiga, eu vou desinstalar o Instagram. Se eu sumir de lá, é por isso, desinstalei. Aí, tipo assim, coisas que eu estava postergando desde semana passada, eu consegui fazer hoje assim, ó. Eu Olha fiz a aí. Aí eu falei pra ela agora, amiga, eu fiz isso, 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 isso. Ela, nossa, o Instagram realmente estava te prendendo. Então, uma coisa que eu achava que eu estava postergando. Aí eu vi o quê? Vídeos para evitar de postergar. Se organize com essa planilha tal, faça esse curso para você aprender organização pessoal. E eu sempre estava presa ali, aprendendo isso e não cumprindo nada. E no que eu tirei esse negócio, eu consegui fazer tudo sem organização nenhuma, sem planejamento nenhum. Tudo só fluiu, entendeu? As correntes se partiram para você durante um tempo. Parabéns, amigo. Não é bom você sair do sistema e olhar de fora? Não é Sim, outra foi muito coisa? legal a experiência e eu falei, nossa, tá comprovado. Né? Não é que... E assim, gente, temos que entender um princípio, né? O Instagram, ele por si só não é capaz de fazer nada. Não, O problema é que o Instagram, ele tem um programa que ele trabalha com nossas necessidades. E todo mundo tem. necessidade. Então é muito fácil capturar alguém pelas necessidades dela. Por quê? Porque nossas necessidades sangram. E quem sangra sabe como dói. Então ele vai em cima daquilo que a gente mais quer e não tem. É triste, né? Mas é exatamente como Lúcifer faz. Cristo faz de uma maneira parecida, mas de maneira muito mais saudável, que é como a gente vai descobrir agora. Eric, você levantou a mão, amigo. Eu imagino que na nossa vida nós ganhamos muitas ferramentas.
A gente pode imaginar que as redes sociais são um carro. Você pode se divertir com esse carro, fazer coisas muito legais com esse carro, ou você pode trabalhar, pode servir, pode ajudar. Então, é o que eu queria compartilhar. Né? Se a gente consegue se disciplinar, não é? Só que é muito difícil, né, quando a gente tem que se disciplinar com coisas boas, com um mecanismo que está pronto para atender necessidades. Não é verdade? Porque uma hora ou outra vai passar um vídeo que vai falar exatamente o que a gente quer ouvir. Não é o que a gente precisa, mas é o que a gente entenderam como Satanás faz. Não é o que você precisa, é o que você quer ouvir. Repare, pessoas que são muito partidárias, esquerda, direita, o feed dela está cheio de notícias só do partido dela. É o que ela precisa ouvir ou o que ela quer ouvir? Quem é que planejou essa coisa de fazer apenas o que se quer? Entende? Nós que somos adultos, vivemos fazendo apenas o que queremos? Entende? E assim os conduz cuidadosamente. Vamos abrir Doutrina e Convênios 43? Vamos abrir os versículos 1 e 2? Quem pode ler para a gente, por favor? Eu posso. Escutai, ó elders de minha igreja, e dai ouvidos às palavras que vos direi. Pois eis que em verdade vos digo que recebestes um mandamento como lei para a minha igreja, por meio daquele que designei para receber mandamentos e revelações de minha mão. Vamos para o 5 e para o 6 agora. E isto vos será por lei: não recebereis ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelação ou como mandamentos. E isto vos dou para que não sejais enganados, para que saibais que não vem de mim. O que lhe chamaram a atenção nesses versículos? E nós podemos ser livres quando nós executamos os mandamentos que o Pai Celestial nos dá. Perfeito. Obrigado, Eric. O que mais lhe chamaram a atenção? A parte que o Senhor está nos dando uma lei, né, para que a gente não seja enganado e a gente saber o que não vem dele. A gente, seguindo isso, a gente não será enganado, né? Porque a gente vai reconhecer que não vem de Deus. Não é isto? Olha o convite no versículo 5. Lê de novo? Pode ler. Não recebereis ensinamentos de qualquer pessoa que os apresente a vós como revelações ou como mandamentos. Isto quer dizer que não devemos ouvir e considerar conhecimento científico? Ou isso está falando sobre a gente primeiro se conectar ao Senhor para distinguir o conhecimento que recebemos? Primeiro se conectar ao Senhor. Então vamos ver isso aqui? Tem um discurso, depois vocês podem pegar. Chama esse aqui, ó, uma estrutura para a revelação pessoal. É de Elder Round, tá? 2022. Olha o que ele fala. Ananda, você pode ler para a gente, por favor? Claro. Peraí. Aqui. A promessa de revelação pessoal por meio do Espírito Santo é inspiradora, muito semelhante a um avião em voo. E assim como os pilotos de avião, precisamos entender a estrutura dentro do qual o Espírito Santo funciona para proporcionar revelação pessoal. Quando atuamos dentro da estrutura, o Espírito Santo pode despertar visão, direção e consolo surpreendentes. Fora dessa estrutura, não importa nossa inteligência ou talento, podemos ser enganados, podemos falhar e nos machucar. Potente, viu?
Não é interessante? Ah, você, gente, por favor, não estou aqui me referindo a nenhum coach, a nenhum profissional do Instagram, tá? Ah, mas você precisa de permissão. Ah, você precisa se permitir. Ah, você precisa seguir esses 5 passos. 5 passos para você destravar sua mente. A primeira questão é: o que você precisa de 5 passos ou o que você precisa é receber para a sua vida? Você precisa determinar isso hoje, antes de voltar para o Instagram, sabia? Porque os 5 passos chamam muito a atenção, não é verdade? Como vencer um vício, aí aparece lá no Instagram. Não chama muita atenção? Como lidar com a depressão, não chama muita atenção? Mas você precisa decidir se você quer informações de homens ou você quer, entende? Por favor, não estou dizendo aqui que tudo que está na internet não presta. Gente, eu não posso falar isso. Eu faço parte de um grupo de pesquisa de doutorado da Universidade Federal da Bahia em neurociências. Eu pesquiso e trabalho com neurociências há bastante tempo. Nós temos muito conhecimento que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então, a ciência, sim, é literalmente um recurso de Deus. Mas eu não estou falando de ciência comprovada. Eu estou falando de Reels de Instagram, tá bom? Eu estou falando de suas necessidades e como Satanás tenta fazer você perder tempo vendo algo que não vai te ajudar. Então, o primeiro ponto que eu queria te convidar nesse contexto é o seguinte: tem uma dúvida, tem uma necessidade, eu estou com depressão. Então você faz o seguinte: vai na sua biblioteca do Evangelho, clica naquela barrinha de pesquisa e coloca assim, ó, depressão. O que é que vai acontecer? Vai aparecer o quê? Tudo que o Senhor revelou a quem? Aos profetas, sobre como lidar com isso. Ah, mas meu problema é divórcio, irmão Tiago. Coloca ali. O que é que vai acontecer? Tudo que Deus revelou sobre como te ajudar com isso. Ah, meu Tiago, mas meu problema é solidão, eu me sinto tão só. Olha aqui. Ó, Biblioteca do Evangelho. Agora, se você não conhece, já ouviram falar de um recurso chamado Ajuda para a Vida? Alguém que já ouviu falar? Então, se preparem para se assustar. Calma, não é aqueles vídeo no final com aquele cara gritando na tela, não. Peraí. Aqui, ó. Ajuda para a Vida. Estão vendo aqui? Vocês estão na sua biblioteca do Evangelho. Agora eu preciso de ajuda, porque eu preciso que cada pessoa leia um artigo que foi criado só para isso. Vamos começar aqui por Eric, depois a Ananda, a Tainara, o Amon, a Anitta. Começa aqui. O quê? Lê só o tópico, cada um é um tópico. Tá bom. É, abuso e maus tratos. Ananda. Vício. Próximo. Nutrição infantil. Próximo. Deficiências. Próximo. Educação. Próximo. Opa, divórcio. Próximo. Emprego. Muito bom. Próximo. Aprendizado de inglês. Próximo. Finanças. Próximo. Do. Próximo. Segurança na mídia. Próximo. Saúde emocional. Próximo. Muito bom. Criação dos filhos. Próximo.
Pornografia. Próximo, Ministração e prisões. próximo, Atração por pessoas do mesmo sexo. próximo. Suicídio. E por último, Transgênero. sentiram falta de algum outro assunto? Sabe qual o segredo? Se você clicar, ele começa a abrir vários tópicos dentro do mesmo tópico. Ó, aqui, saúde emocional, ó. Saúde emocional, princípios gerais, para você, para a sua família, para os líderes, como lidar e orientações a mais. Tem até vídeos. Atração pelo mesmo sexo, a mesma coisa. Para as pessoas, para os familiares, para os líderes, história de membros da igreja que sentem atração pelo mesmo sexo, vídeo com testemunhos e outros temas. Pergunto com toda honestidade, com muita humildade, o que você está precisando é de informações de Reels ou de revelação pessoal? Decida agora. Para que você e eu não sejamos levados de um mar ao outro, como em Tiago fala. Eu não estou dizendo que você não deve nunca mais usar rede, que às vezes você vai usar para ver meme. Eu vejo meme, eu pego um meme ali, um vídeo engraçado, mando para minha esposa, fico me acabando de dar risada. Mas só vai passar meme? Então pense sobre isso. Vamos lá para o último versículo, 24 e 25. Doutrina e Convênios 43. Quem poderia ler? Eu posso. É o 24 e o 25? Isso. Ó vós, nações da terra, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, mas vós não o fizestes. Quantas vezes vos chamei pela boca de meus servos e pelo ministério de anjos e por minha própria voz, e pela voz de trovões e pela voz de relâmpagos e pela voz da tempestade, e pela voz de terremotos e grandes chuvas de pedra, e pela voz da fome e pestilências de toda espécie, e pelo grande som de uma trombeta e pela voz do julgamento e pela voz da misericórdia, todo o dia e pela voz da glória e honra e das riquezas da vida eterna, que salvavos com salvação eterna. Mas vós não o quisestes. Muito bom. Antes de te perguntar o que lhe chamaram a atenção nesses dois versículos, por que será que a galinha ajunta os pintinhos debaixo da asa delas? Por que será que a galinha faz isso? Porque o Salvador, isso como exemplo. Para o Salvador usar isso como exemplo, deve ter algum simbolismo. Eu acho Vocês Para acham? proteger. Para proteger de quê? Claro, os perigos do mundo. Então, Frio. qual é a E missão? assim, Hã? a bicha é braba, viu? Quando ela tem os pintinhos que qualquer coisa ou pessoa se aproxime, ela chama eles para debaixo de quem quiser que vá ali mexer neles. A bicha é braba. Então, qual é a disposição que o Salvador disse aí que tem a respeito da gente? O que é que ele está disposto a fazer? Botar a gente embaixo das asas Com que objetivo? para protegermos. Já parou para pensar que Cristo quer literalmente te proteger de muita coisa que esse mundo quer fazer com você? Cristo querendo proteger a gente indo direto pro precipício. Né? Volta aqui das minhas Só que asas. para ele botar a gente debaixo das asas, ele diz que ele chama, não é isso? Agora eu queria te convidar. Quais foram algumas maneiras aí do Salvador nos chamar, que lhe chamaram a atenção? Olha no versículo 25. Quais dessas maneiras lhe chamaram a atenção? Mais lhe chamou a atenção? O que mais me chamou a atenção é assim, ó, a parte do trovão e voz de relâmpago e tempestade e terremotos. O que eu entendi, né?
que a gente tá, às vezes, assim, no caos, lá naquele tormento, naquela tempestade, é uma forma de chamada para ele, para ver se assim a gente pensa nele, em ceder a ele a nossa proteção e que ele conduz o nosso caminho em meio a essa tormenta. E que mesmo na Interessante. tormenta a gente às vezes recusa o chamado dele e tenta resolver de outras formas. Ah, tá lá na tempestade, Deus tá aqui. Oh, vem pra cá, tô te protegendo. Ah, não, vou pegar um guarda-chuva velho aqui, toda ferrujada, eu vou sair na tormenta. E só tropeça, só cai. Interessante essa visão, Ananda. Obrigado por dividir. Eu considerei essa situação como aqueles eventos da natureza, né? O senhor licitou eventos, não é? Da natureza? Sim. E aí eu fiquei pensando, né? Como os eventos da natureza às vezes estão me chamando de alguma forma e tentando se comunicar comigo, né? Como você trouxe aí. Às vezes um pôr do sol. Quantas vezes um pôr do sol está tentando passar uma mensagem? Calma, amanhã começa de novo. Tentamos de novo. Eu não sei, porque é pelo espírito as mensagens, não é? Porque o Senhor está dizendo que ele chama. E quando ele diz que chama, como a gente aprendeu, não é audível. Não é isso? Doutrina e Convênios 18, 35? 34, 35, é isso mesmo? Quem poderia ler? Eu Eu, posso. Por tá, favor, pode. Maria. O 33 até o 36? Sim. Tá. E eu, Jesus Cristo, vosso Senhor e vosso Deus, disse-o. Essas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vos testificareis que são minhas, e não de um homem. Pois é a minha voz que vos diz. Pois vós são dadas pelo meu Espírito e pelo meu poder. Vós as podeis ler uns para os outros. E se não fosse pelo meu poder, não as poderíeis ter. Portanto, podeis testificar que ouviste a minha voz e conheceis as minhas palavras. Então, como é que a gente sabe e tem um testemunho que estamos ouvindo a voz de Cristo? Mas ele tá dizendo que é o testemunho dele. Você vai duvidar? Mas como é que você sabe que é ele? Pelo poder do Espírito Santo. Isso. Lembra? Coloque de novo a mão no peito, na região do coração. Estão ouvindo o coração? Estão ouvindo? Estão ou não? Sim. Tá ouvindo? Marca cardiologista, irmão. Tem UPA aí? Ouvindo não, ouvindo não. Tô Não, sem... velho. Preocupar. Entende? Sentir. Gente, olha que incrível. Quando você está sentindo algo e você está sentindo que tem que fazer, que tem que agir, quem é que está falando? Na aula do instituto, quando você sente que é hora de fazer algumas coisas, sabe que vem aquela coisa, nossa, eu vou fazer isso. Quem é que está falando com você? Não é coisa da sua cabeça. Eu sei que você pode pensar, mas Jesus Cristo tem muita coisa para fazer, gente. Ele está perdendo tempo falando comigo. Pois é coisa de pai. Agora, posso colocar uma pimentinha para finalizar a nossa aula? Eu vou ler aqui algumas formas e vocês vão pensar qual dessas formas recentemente o Senhor me convidou a fazer algo. E você vai anotar. Quantas vezes vos chamei pela boca dos meus servos, o seu bispo, o seu presidente de estaca, o seu mestre familiar, pelos meus profetas, pela conferência geral, pela conferência de sua ala, pela conferência da estaca. Quantas vezes eu vos chamei pela boca e pelo ministério de anjos, por aquela irmã que foi ministrar a você, por aquele irmão que foi te servir.
Quantas vezes vos chamei pela minha própria voz quando você abriu as escrituras ou quando você entrou na aula do instituto? O que foi que você ouviu do Senhor nesses últimos dias que ele te pediu para fazer que você ainda não fez? Quantas vezes, e podem anotar, tá bom? Enquanto vocês anotam, vocês ouvem. Quantas vezes vos chamei pela boca da tempestade, dos terremotos, das grandes chuvas, das coisas que estão acontecendo à sua volta que você não tem controle? E era eu falando. E pela voz das pestilências, pelo Covid-19, o que foi que eu falei para você? Quantas vezes eu quis te chamar e te juntar pela voz da misericórdia? Lembra da última vez que fui misericordioso com você? O que eu estava falando para você naquele momento? O que Deus tem me falado ou tem me pedido que eu esqueci? Eu queria que vocês finalizassem esta aula anotando para você mesmo algo que você percebeu agora que o Senhor te chamou naquele momento. Ele falou para você ou ele te fez lembrar de algo, mas que passou despercebido, porque você, como eu, é mortal. Nossa aula terminou. E foi muito bom podermos aprender um pouco mais sobre ouvir o Senhor hoje. Agora, de tudo que você ouviu, sentiu e anotou durante esta aula, o que ficou de mais valioso para você, que você vai levar com você hoje? Vamos ouvir cada um? Que nós seremos recompensados quando nós buscamos Ele de coração sincero. Nós, independente das aflições da nossa vida, nós vamos ser recompensados. Muito bom, obrigado, Eric. Eu acho que uma coisa que eu acho não, tenho certeza. Uma coisa que eu aprendi hoje foi que não basta só ouvir o Senhor, né? Ouvir é o grande primeiro passo, mas o segundo é a gente agir, é a gente fazer o que precisa ser feito de acordo com Ele. Então, a frase que ficou muito marcada na minha cabeça foi: Deus não nos dá conselhos, Ele nos dá mandamentos. Então, se a gente está disposto a ouvir Ele e a fazer o que Ele tem para nós, né? Já é um grande passo na nossa vida. Obrigado, Maria. Quem mais gostaria? Então, eu sou considerada aquela que é das cavernas, né? Porque eu também não tenho rede social e não curto muito essas coisas. Aí o pessoal sempre fica me apontando, me taxando, dizendo que bobagem. Então hoje eu aprendi que eu não preciso dessas distrações. Eu já sabia e hoje o Senhor fortaleceu meu testemunho que eu não preciso dessas distrações, que eu posso aproveitar melhor o meu tempo, que eu preciso buscar outras coisas melhores, né, mais excelentes, digamos assim. E que não importa o que as pessoas falem, porque eu sei que o Senhor, ele está vendo e ele está me recompensando e ele está me abençoando e é isso que eu busco, né? Então aprendi mais uma vez que eu estou no caminho, eu preciso perseverar, continuar perseverando. Obrigado, irmã Anitta, por dividir. Alguém mais? Para mim foi bem parecido com o de Maria, né? E eu anotei aqui. É sobre estar pronto ao ponto de saber, né? Buscar o que a gente precisa fazer e quando a gente souber o que é para fazer, ser obediente e estar pronto e disposto para fazer aquilo. Obrigado por compartilhar. Alguém mais gostaria de compartilhar?
que a gente precisa tomar cuidado. A gente está buscando ali a relação pessoal ou o entendimento momentâneo, né? Se a gente está realmente buscando solucionar uma dor que temos em nossa vida ou só estamos tapando com um band-aid temporário de um rios de 30 segundos. Obrigado, Ananda. Pode ser que para alguns assuntos muito dolorosos de nossa vida, mas que são de importância eterna, as respostas demorem um pouco mais para chegar. E quando algo demora um pouco mais para chegar, irmãos e irmãs, é porque é algo sagrado. E tudo que é sagrado envolve paciência. Satanás não é paciente. Nosso homem natural não é paciente. É um casamento perfeito, não é? Satanás e nosso homem natural. Porque nossas necessidades sangram agora. E Deus muitas vezes está falando aquilo que a irmã Rina falou na conferência agora geral, né? Ela disse: Deus pode nos salvar enquanto não estamos curados. Precisamos acreditar nisso, irmãos e irmãs, que o Senhor pode ir mudando nossa vida enquanto carregamos feridas que não foram curadas. E não tem nada de errado com isso. Esse é o discurso da irmã Rimba. Depois procurem lá na conferência. O Senhor salva enquanto mantemos feridas. É uma bênção poder aprender isso e entender que o Senhor não vai nem sempre nos curar imediatamente dos espinhos da carne que temos, mas que Ele vai nos ajudar a seguir em frente e com satisfação, porque vamos aprender a receber revelação em fontes seguras. Em nome de Jesus Cristo, amém. Só uma Quem coisa que eu ia poder... comentar, Sim. que eu acabei lembrando quando você falou agora do tempo, né? Que realmente o Senhor, ele é paciente, então o nosso caminho, ele é mais complicado, ele é mais longo. E o que está atualmente, pessoas com pouco tempo e se prendendo a coisas rápidas. Então é tudo que tem na internet, é isso. Vê aqueles videozinhos rápidos e você fica ali preso. E a resposta de Deus, ela demora, porque você também não está conectado, você está lá em rede social, e você quer uma resposta rápida de Deus, que é uma coisa que era para uma coisa maravilhoso para a gente que leva tempo. E então a gente acaba realmente se desviando com distrações mundanas assim. Então é aquele negócio, né? A gente tem que perseverar até o fim ali com Deus e ser paciente. Obrigado por dividir isso. Concordo plenamente. Quem poderia fazer a oração final para a gente, por favor? Voluntário ou voluntário? Eu posso fazer. Por favor, Tainara, obrigado. Pelo meu amado Pai Celestial, queremos te agradecer por essa aula, por essa noite e pelos ensinamentos maravilhosos que recebemos. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar para que possamos sempre lembrar deles e que o Senhor nos ajude a colocá-los em prática. Queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a manter o Espírito Santo conosco nessa noite e também durante o resto da semana. E nós te agradecemos pelas tuas bênçãos e pelo teu amor. E essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, gente. Não Tiago, esqueça de pode colocar no... reenviar a lista? Isso, vou mandar lá no grupo. Você está lá no grupo? Tô. Fechado. Obrigado, Obrigada. pessoal. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.